nós vamos estar falando, né? O irmão vai estar compartilhando conosco, né? Como os cristãos que são salvos devem se portar nesta terra, segundo o apóstolo Paulo, né? Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 11. E aí eu levantei aqui algumas situações, algumas curiosidades sobre esse tema, né? Sobre a cidade de Filipos, por exemplo. Sim. Que a cidade de Filipos, ela leva o nome primeiro do rei da Macedônia, Filipe 2. Ela foi fundada por ele em 356 a.C. Ela antes existia neste lugar como um vilarejo traciano, conhecido pelo nome grego de Crenides. O maior atrativo dessa cidade, tá, é que ela ficava próxima às minas de ouros do Monte Pangués, né? E posteriormente este mesmo rei veio a controlar esta mina de ouro, né? Este mesmo rei veio a controlar essa mina de ouro. Filipos também, ela tinha uma importância também geográfica. Ela era estratégica porque ela constituía uma rota terrestre que levava até a Ásia. Então tu vê que a cidade de Filipos, ela era rica, era uma cidade rica, ela era uma cidade que tinha uma rota estratégica que levava até a Ásia, tá? Então o comércio, os comerciantes, para poder chegar até a Ásia, tinha que passar pela cidade de Filipos, tá? E Lucas, ele descreve também que Filipos era a primeira cidade desta região da Macedônia. Isto é, o primeiro distrito de 4 que a Macedônia fora dividida em 167 a.C. E ela também se tratava de uma colônia romana. Então, como descrito em Atos, lá 16:12. Lá no livro de Atos, capítulo 16:12, vai dizer que os cidadãos de Filipos também, assim como de qualquer colônia romana, eram considerados automaticamente cidadãos romanos. Tá? Eles eram considerados cidadãos romanos. A carta escrita lá em Filipenses, ela tem também uma autoria genuína do apóstolo Paulo. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, com o objetivo de relatar a situação atual a despeito das restrições prisionais. Lembrando que a carta aos Filipenses, ela faz parte de um grupo seleto de cartas, tá? Conhecidas como cartas prisionais, que foram as cartas do apóstolo Paulo enquanto ele estava preso lá em Roma. E aí, quais são essas cartas? Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. São as 4 cartas conhecidas como cartas prisionais, tá? E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação de informar, né, aos cristãos ali, né, como ele estava se portando dentro ali daquela prisão. Ele estava se preocupando em dizer que, olha, eu estou aqui, mas eu estou expandindo o evangelho aqui. Eu estou aqui, mas aqui eu tenho a preocupação de também estar pregando a palavra para os oficiais que têm a responsabilidade de me guardar. Ou seja, ele tinha a preocupação de encorajar os crentes daquela localidade, daquela região, a serem mais ousados no testemunho da fé. Ele tinha essa preocupação. E aí eu passo agora para você, que vai estar relatando exatamente
como nós cristãos, né, devemos nos portar, como nós salvos, como nós que hoje dizemos que temos a vida eterna, que dizemos que somos salvos, que vamos morar lá no céu, devemos nos portar aqui nessa terra. Qual é a minha postura? Qual é o meu comportamento? Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E aí eu passo a bola para o meu amigo pastor Aurélio Emuná, vice-presidente da Primeira Igreja Batista Renovada em Guadalupe, que vai estar nos alimentando com relação a esse assunto. Amém, amém. Deixa eu só corrigir aqui que eu não sou vice. Não sou vice lá. É a pastora Alexandra, que daqui a pouco vai estar ouvindo aí também. Quero mandar um abraço aí para o nosso pastor Haroldo Matos, que é o presidente da Primeira Igreja Batista Renovada em Guadalupe. E, Lúcio, o tempo aqui é curtinho, né? Acho que não vai dar tempo de você querer ver que as turbinas aquecidas e tal. Acho que não vai ter tempo, não vai dar tempo suficiente de aquecer a turbina, né? Mas, dado o abraço aqui ao nosso pastor Haroldo Matos, abraço aos nossos irmãos na Primeira Igreja Batista. Quero fazer uma breve apresentação, né? Eu sou o pastor Aurélio Emuná, alguns me chamam de Marco, porque meu nome é Marco Aurélio. E o Emuná, para quem não sabe, é uma palavra hebraica, né? Emuná, que quando foi feita a transliteração, com o passar do tempo, ela ficou resumida apenas em fé. Mas para um entendimento maior, ela fica como fé inabalável. Peraí, ainda tá... Tá, eu só estou fazendo a apresentação aqui, se por acaso cortou, viu? Eu estou ainda na apresentação, tá bom? Assim que você voltar aí, tu dá um toque. Emuná, mas eu vou dando continuidade. Isso. Eu vou dando continuidade, que eu sei que vai ficar salvo aí na gravação o pessoal vai... E essa palavra ela tem 3 radicais. Uma delas é do amém, que quer dizer... o assim seja, né? Aquela confirmação, que usa mesmo o radical da palavra emuná, é o emun. E aí vai usar aqui a confirmação. Tem que usa também o emun, é a palavra que dá firmeza, que diz que é firmeza, que é estaca, firmeza. Está tudo incluído aí. O amém, a firmeza e a confiança total. Então são essas 3 palavras aí, resumindo, chegou a fé inabalável. Confiança total, aquela confiança total que nós temos para com Deus e Deus tem para conosco. É uma aliança, é uma palavra bem rica, bem rica, bem rica. E eu abracei porque eu senti no coração de ter com a palavra que Deus me deu. E eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós vamos crescendo em sabedoria e graça e vamos obedecendo em cima daquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas, e prossigamos para o alvo. Então, uma honra para mim estar aqui, pastor Lúcio, mais uma vez, reabrindo essa live, né? É bom falar que era uma live que veio os cultos no lar, naquela época da pandemia, e hoje a gente tem essa oportunidade de interagir, mesmo distante, estar perto um dos outros, aqueles que vão estar ouvindo mais tarde essa live. Lúcio, não sei se eu posso ter aqui a liberdade ou se você vai ler para a gente aí o Efésios, ou quer que eu leia aqui Fica rapidamente? à vontade. É com o irmão. Eu fiz a introdução, agora passei a bola. Ô, glória! Então vamos fazer aqui rapidamente, porque para que todos entendam, né? O Lúcio colocou uma pergunta polêmica. Parece que não sei se a live dele vai partir para esse lado da polêmica, se vai partir para o lado da teologia. Como eu estou abrindo aqui, eu tenho uma certa liberdade, né, entre aspas, até porque
Mas a pergunta é um pouco polêmica, né? Já deu para ver que é. Ele perguntou assim, como o cristão deve viver para receber a vida eterna? Mas ela usou o texto de Efésios 2. Ele gosta de uma polêmica. Já vi que ele gosta de botar fogo na lenha. Só que lembrando, eu coloquei a polêmica só para chamar, porque na verdade é como nós salvos que vamos viver a vida eterna, né? Na vida eterna, devemos proceder aqui na Terra. Pois é, mas aí que... Olha só como é que dá para ver esse leque, e eu não vou entrar por esse lado aí. Porque a gente pode chegar aí a muitos e muitos caminhos, inclusive se o cristão perde a salvação ou não perde. A gente poderia chegar aqui numa conversa dos calvinistas, que é salvo uma vez, salvo para sempre. Eu não vou entrar nessa polêmica. Não. Eu sou da palavra rema, revelada. O Espírito Santo de Deus toca no meu coração para falar assim, ó, sai dessa polêmica. Deixa isso para outro dia, deixa isso para outro momento. Então, vou aqui contextualizar. Vou ler aqui rapidinho Filipenses 2, de 1 a 11, que foi o texto que o pastor Lúcio colocou, para poder responder essa pergunta, porque o cristão deve... Como, né, na verdade, como o cristão deve viver para receber a vida eterna. Então, ele está querendo saber o nosso caminhar aqui, até o advento, né, até a volta de Cristo, ou até que se cumpra os nossos dias aqui na Terra, que são 120 anos. Pegou essa aí? Gênesis diz lá a quantidade para cada um de nós. 120 anos. E só aqui nos 120 anos já abriria um leque aí grande para a gente trocar uma ideia boa aí sobre o reino de Deus, porque tem muitas pessoas que não conhecem essa verdade que Deus colocou lá. Especificou 120 anos. Aí eu te pergunto, Lúcio, agora eu te pergunto aqui, dentro desses 120 anos, por que muitos estão vivendo bem abaixo daquilo que Deus... Não precisa responder, não. É só uma polêmica aqui para ficar acender aí a chama. Muitos estão indo embora antes, se Deus já nos determinou esses 120 anos. E sabe para que lado eu levo? Eu levo para o lado do templo do Espírito Santo. E nós somos o templo. E Deus nos deu uma responsabilidade de cuidar desse templo. Meu templo, o seu templo de você que está ouvindo, Deus nos deu uma responsabilidade. E muitas vezes nós não estamos cuidando da maneira que deveríamos, do templo. Lembra da Arca da Aliança? O ouro, a madeira de acácia, todo o cuidado que se tinha? Qual o cuidado que nós estamos tendo com o nosso corpo? Eu tenho visto que o Lúcio, dá uma palhinha aí, Lúcio, que você tem mudado a alimentação. Eu vi que você agora está pro lado, voltando para o lado mais fitness e exercitando. Nós temos que nos exercitar. Não por vaidade, mas é por necessidade. E a gente tem que ter cuidado, tem que tomar cuidado. Cuidar da saúde. Principalmente era a saúde. Então, eu perdi peso, perdi em torno de 12 a 13 quilos. E não foi só uma questão de perda de peso, é uma questão hoje de ter uma regra de alimentação, onde minha pressão antes estava chegando a 22, 19, quase todos os dias. E hoje tem mais de 2 meses que eu estou com a minha pressão normal. Que bom, que bento. E isso aí vai o quê? Prolongar a tua vida, a tua estadia, a tua servidão aqui na Terra. E com esse primeiro ponto aí, eu já começo a responder como devemos viver para receber a vida eterna. Com a conotação, qual a conotação que eu estou dando? Nesse intervalo de tempo, do hoje até a volta de Cristo, ou do hoje até o findar dos nossos dias aqui na Terra, ou completarmos 120 anos. Aí eu levantei essa polêmica do cuidar do corpo. Esse é um ponto interessante. Que essa pergunta ela é bem ampla. Eu gostei da pergunta, ela é bem ampla. Poderia levar para vários
vários caminhos, né? Poderia levar para o lado da polêmica, o que nós temos que fazer, mas tem algo que muitas vezes nós esquecemos, e é cuidar, né? E o grande mandamento, interessante é que o grande mandamento diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás, o segundo semelhante amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pastor Lúcio, irmãos, não tem como eu amar o outro, meu próximo, se eu não amo a mim mesmo. Isso é profundo. É profundo. E está dentro da pergunta de como devemos viver para receber a vida eterna, né? Cuidando, iniciando aqui na Terra, cuidando, porque foi uma grande responsabilidade que o Senhor nos deu, o nosso templo. Se o Espírito Santo habita em nós, devemos cuidar da melhor maneira do nosso templo, do nosso corpo, do nosso físico. E, infelizmente, a religiosidade inclinou até o exercício físico, levou para um lado da vaidade. Algumas pessoas pregam que quando uma pessoa está fazendo bem para o templo do Espírito Santo, que é o exercício físico, tem algumas pessoas que levam para o lado da vaidade, pensa que é vaidade. O pastor Lúcio agora está fitness, agora ele está fazendo uma caminhada, daqui a pouco ele está fazendo uma corrida, daqui a pouco ele está fazendo um triatlo. Por que não? Por que não um triatlo? Começar a nadar, fazer um exercício, uma bicicleta. Você só vai se sentir bem. E aí eu quero levantar uma segunda, não é polêmica, mas o segundo ponto, de que a neurociência já comprova que se você estar bem fisicamente, contribui para que você tenha mais clareza na sua comunicação, você vai ter mais oxigenação no cérebro, você vai poder retransmitir a palavra de Deus com mais ânimo, com mais força, com mais vigor, com mais vida. Tudo por quê? Só pelo simples fato de tratar bem daquela responsabilidade que Deus nos deu de cuidar do templo. Sempre lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não pensei em entrar nesse lado, eu não ia realmente, até que eu ia ler o texto aqui, mas senti agora no coração de trazer esse alerta para o povo de Deus. Que nós somos salvos, libertos e temos uma missão aqui na Terra. Mas qual é a melhor maneira de se cumprir essa missão? Deficiente ou com muita energia para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem da sua vida? Porque muitas vezes, pastor Lúcio, nós depositamos toda a responsabilidade em Deus. E aquela frase que eu não quero fazer polêmica, mas não gosto, se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Não, irmão, ele já nos deu essa responsabilidade. Ele já morreu lá na cruz, já pagou um alto preço pela sua vida, pela minha, pelas nossas vidas, derramou o sangue puro, carmesim, subiu aos céus, ele está glorificado à direita do Pai e enviou o Espírito Santo para habitar em nossas vidas. E Ele quer cada um de nós com saúde. Eu até faço um incentivo, quero um dia poder correr com o pastor Lúcio, correr, né? Caminhar não, vamos dar uma corridinha de 5 quilômetros para aquecer os ânimos, porque se nós tivermos com mais disposição, com certeza nós poderemos ir mais longe para levar as boas novas do Evangelho, porque essa é a função. Esse foi o mandamento de Jesus, né, para as nossas vidas, né? Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E aí o segundo e terceiro ponto que eu queria falar é o seguinte: e fazei discípulos de todas as nações. Foi o mandamento de Jesus para nós fazermos discípulos. E aí, onde que eu queria chegar dentro do contexto? Que acho que o tempo passa muito rápido, e depois os irmãos, eles leem aí Filipenses capítulo 2, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Eu queria chegar, Lúcio,
no Evangelho de João. E eu queria deixar essa dica para os irmãos lerem hoje ainda o capítulo do Evangelho de João, o capítulo 14 ao capítulo 17, que é a minha resposta. Se eu fosse dar uma resposta, resumidamente, eu conseguiria falar em uma frase, mas a minha resposta estaria em cima do Evangelho de João, capítulo 14 ao capítulo 17. Eu peço que os irmãos leiam em casa, que fala sobre o Espírito Santo. E uma passagem interessante é quando Jesus está aí dentro do 14 ao 17 do Evangelho de João, que Jesus ora pelos discípulos. E ele fala assim: Pai, eu oro por esses, os discípulos, e por aqueles que virão a crer. Orou por mim, orou por você, orou pelo pastor Lúcio, orou por nós, que virão a crer. Aí ele completa, aí que é mais interessante, aí que abre uma polêmica teológica, que Jesus fala assim: para que eles, os discípulos e nós, eu e você, para que eles sejam um só com o Pai, assim como eu sou. E está lá, para cada um de nós. Lá também no Evangelho de João, eu gosto sempre de falar, é quando Jesus fala assim, o que é interessante, né? Que muitos gostam de tirar a responsabilidade nossa, de chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós, né? Eu gosto muito da condicional, e aqui nessa passagem de Filipenses, capítulo 2, de 1 a 11, que foi o pastor Lúcio nos colocou, ela tem uma condicional lá interessante, e eu gosto dessa condicional, né? O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar, eu virei dos céus, e virei e sararei a terra. Eu gosto dessa condicional de Deus. Mas existe uma teologia que não gosta, não se agrada, né? Dessa condicional, né? Para essa linha teológica não existe uma condicional, mas na verdade Deus reage às nossas ações. Mas se falar isso com uma linha teológica, eles vão brigar com você. Eles vão brigar com você e deixa eles de lado lá, deixa essa polêmica para outro dia, para outro debate, porque Jesus, ele diz lá que aqueles, no Evangelho de João também, 14 ao 17, capítulo 14 ao capítulo 17, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha, ter o mandamento e guardar não é carregar a Bíblia embaixo do braço, não é conhecer a palavra e eu ser um excelente teólogo, um doutor da lei, né? Engraçado que Jesus chegou para os doutores da lei lá e chamou eles de hipócritas. E o outro, ele falou, se você não consegue discernir nem as coisas da terra, como é que você vai querer discernir as coisas do céu, o nascer de novo, né? Mas o guardar a palavra, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, é conhecer e colocar em prática. 14:6, Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida, é nós ter um estilo de vida. E aí vai na resposta também. Ter um estilo de vida, conhecendo os ensinamentos e principalmente colocando em prática. Colocando em prática. Na minha humilde opinião, está aí o grande segredo, se é que existe um segredo. É a prática, colocar em prática. É o que o Lúcio está fazendo aqui agora. Reiniciando, voltando à prática das lives. Hoje está começando com esse formato. Amanhã, o objetivo, a meta, vai reajustando, mas é na caminhada. É os 10 leprosos que Jesus dá uma ordem para eles e no caminho eles são curados. Entende? E na caminhada
vai reajustar a live e a coisa vai crescendo, vai aumentando e as bênçãos elas vão descendo dos céus, porque nós vamos limpando o caminho para o mover do Espírito Santo de Deus. Aí eu volto no versículo: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E aí continua: aquele que me ama, olha a condicional aí de novo, pastor Lúcio. Aí eu vou começar a esquentar, mas eu vou no ventilador aqui para resfriar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama, ou seja, está saindo daqui da terra, o que me ama, será amado por meu Pai. O que me ama será amado por meu Pai. Aí eu penso assim: poxa, eu posso então amar a Deus. Como? Amando o meu próximo e amando a mim mesmo. Eu queria chamar muita atenção disso aqui hoje. Amando a você mesmo, porque você só pode dar aquilo que você tem. Pastor Lúcio, você tem que ser o primeiro a ser amado por você, é você. É na hora que você se alimenta, é na hora que você faz o exercício, não por vaidade, não para ficar forte, não. É cuidar do templo, é lembrar todo dia, todo momento. Aí eu lembro aquele livro que diz assim, nos seus passos, o que faria Jesus, né? Eu acho que hoje, para a resposta aí, como o cristão deveria viver, ele deveria viver assim, não é nos seus passos, não. É nesse momento, o que faria Jesus? Nessa situação, o que faria Jesus? É mais do que no passo. É em cada pensamento. O que pensaria Jesus nesse momento? É nós aumentarmos a nossa profundidade e intimidade com o Espírito Santo e o temor do Senhor. E só tem uma forma. Mesma coisa, ó, que você está falando, dentro daqui do texto, ele fala o seguinte: tudo que você fizer, não faça por vanglória, não faça para que seu nome seja glorificado. Por exemplo, essa live que está sendo feita, ela não é feita para que o meu nome seja glorificado. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Tu vai ver que ele nos incentiva o quê? A ter empatia. Empatia com o próximo. A gente quer ser crente e não tem empatia com o próximo. O outro está lá, está passando por necessidade, está passando por dificuldade. E às vezes a gente tem a tendência muito mais de julgar do que de ter empatia. Entendeu? E esquece que o próprio Jesus se destituiu da sua glória para vir aqui até se fazer, o verbo se fazer carne, para vir aqui na terra morrer na cruz por nós. Não usurpou ser igual a Deus. Está lá no contexto do texto que você colocou. E está no contexto de tudo isso aí que você está falando. Tem algo interessante lá que eu gosto, um versículo nesses versículos que você colocou, que fala assim: considerai o outro superior a ti mesmo. Está lá nesse contexto. Só esse versículo, pastor Lúcio, resolveria 90% das picuinhas dentro dos templos. Um versículo colocado em prática: considerai o teu irmão superior a si mesmo. Será que só dentro dos templos? Eu acho que dentro dos templos, no trabalho, dentro do lar, dentro da família, entendeu? Acho que, se você for parar para analisar, dentro de um contexto de sociedade, qualquer grupo da sociedade que você faça parte, entendeu? Ele já resolveria. Porque hoje as pessoas pensam o seguinte: o meu mundo gira em torno do meu umbigo. Eu tenho uma necessidade maior do que a dos outros. Então é o seguinte, eu vou me preocupar em resolver o meu problema. Os outros que se lasquem. Então, assim, aquela empatia, aquela preocupação, se doar para o outro é que está faltando muito. Não só dentro dos tempos, mas principalmente porque às vezes dentro dos tempos muitos cristãos acabam sendo mascarados. Entendeu? Disfarçam aquilo que realmente é. Mas do lado de fora,
na família, junto com os vizinhos, no seu local de trabalho, o cara acaba se revelando aquilo que realmente é. Então, assim, a pessoa entender que não importa o contexto que você esteja inserido, o local que você esteja inserido, você tem que ser crente o tempo todo você tem que ser crente. O que faria Jesus nesse momento, nessa hora? Qual seria a atitude dele diante desse contexto, e é todo o contexto do dia? Lá na primeira igreja batista renovada em Guadalupe, o Espírito Santo tocou no meu coração de colocar um culto lá chamado de dentro para fora. A boca fala o que o coração está cheio. E esse culto nós estamos fazendo do lado de fora, lá no estacionamento, realmente do lado de fora. Por quê? Para se movimentar, para sair do lugar, para sair, porque a eclésia é chamada para fora. Então, para começar a mudar o entendimento das pessoas, nós estamos fazendo culto do lado de fora, literalmente. Mas a profundidade do assunto é o de dentro, coração, para fora. Exatamente. É a mudança interna. E eu tenho algo que eu chamo de pressurização espiritual. O que é isso? É nós estarmos conectados com o Espírito Santo, com o celestial. Meu espírito está conectado com o Espírito Santo, e crescer algo dentro de mim a ponto de pressurizar o meu ser, a minha alma, meu espírito, da presença de Deus. Eu estou tão cheio que nada externo poderá influenciar a minha vida. Nada. Nada que eu ouvir, nada que eu ver, nada que tentar me atingir, nenhum dardo inflamado do maligno. Se nós estivermos, é como um submarino. Ele pressuriza e desce. Para quê? Para aguentar a pressão. Tem que estar pressurizado. Aguentar a pressão. E como aguentar essa pressão? Aí vem em cima da pergunta: como viver, né, para receber a vida eterna? Pressurizado da presença do Espírito Santo de Deus. O que é isso? É estar cheio a ponto de transbordar para o próximo, porque a fonte é inesgotável. A fonte não seca, ela não cessa. Quantas vezes nós recebemos algo de Deus, aqui está o pastor Lúcio abrindo essa live, para transbordar na vida dos irmãos, para transbordar na vida daquele que futuramente vai estar ouvindo essa live. Isso é transbordar, é você estar cheio e saber que o fruto não é para a própria árvore, é para dar, é para dar. O semeador saiu a semear. Quanto mais nós damos aquilo que Deus já nos deu, mais ele deposita na nossa vida, porque ele vê que é de confiança. Ele vai falar assim: opa, eu dei um pouquinho para ele, foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Se eu dei uma sementinha, ele plantou, eu posso dar mais semente a ele, porque ele vai fazer o que o Senhor quer que faça, que é plantar a semente. Você então, porque compartilha aquilo que você tem. Sim. Você só transborda aquilo que você tem. Se você tem dentro de você raiva, rancor, melancolia, tristeza, entendeu? Ignorância. Se você só tem sentimentos ruins dentro de você, você vai transbordar sentimentos ruins. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, cheio de palavras abençoadoras, cheio do poder de Deus, você vai transbordar aquilo que você está dentro da sua essência, as coisas de Deus. Amém. E para resumir, porque o tempo já foi, é um estilo de vida. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Relembrando, se alguém chegou aqui após eu falei sobre o cuidar do templo do Espírito Santo, a importância de nós estarmos cuidando do nosso físico, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E pastor Lúcio, o Espírito Santo acendeu algo assim no meu coração esses meses, porque muitas vezes nós, como cristãos, essa questão da religiosidade, muitas vezes nós julgamos
aquelas pessoas que estão lá fora, que fazem uso da droga ilícita. Muitas vezes nós julgamos aquelas pessoas que fazem uso do álcool, mas nós não percebemos uma coisa, que essas pessoas elas são viciadas, mas tem algo que aponta para a nossa vida, sabe qual é? Que nós somos viciados. Vou dar um exemplo, no açúcar. E se você ou qualquer uma pessoa que está nos ouvindo só vai perceber isso quando você tentar começar a tirar da tua vida o açúcar, que é um veneno, verdadeiro veneno para o templo do Espírito Santo. Né? Eu não quero nem entrar no detalhe de beber água, mas o açúcar, só esse para encerrar. O açúcar é um verdadeiro veneno. E nós estamos viciados no açúcar e muitas vezes apontamos para o viciado da droga ilícita. Mas nós estamos como um viciado drogado na droga lícita. Então pense nisso. Tira, corta, elimina. Porque aí você vai começar a perceber, porque a mudança começa aqui, ó. O estilo de vida em Jesus começa na mente. Tem um livro ali que me ajudou muito, eu deixei aqui de propósito. Ele se chama Metanoia, J.B. Carvalho, um pastor lá de Brasília. Muito mudança de mente. A mudança vai começar na sua mente. Então, o fato de você saber que o teu corpo é o templo, que Deus te deu a responsabilidade de cuidar bem dele, para ele viver 120 anos, e a partir de hoje a responsabilidade está sobre você que está 120 anos, você tem que levar o seu corpo a viver a 120 anos. Então, está na hora de começar a tratar bem melhor dele. Começa pelo açúcar, corta, aí que você vai perceber como é difícil. A gente está perto da Páscoa aí, pastor Lúcio, e eu estou nessa guerra. 3 crianças em casa, você imagina. E aí, caixinha de bombom, ovo de Páscoa, eu já começa cortando por aí, ó. Olha a guerra. Olha a polêmica. Olha a guerra. Não é fácil. As pessoas vão ver que não é fácil se livrar. Eu senti desejo no coração antes da gente finalizar. Não sei como a Marcele está aí, mas se ela pode preparar uma palhinha de um louvorzinho, alguma coisa pra gente, se ela tiver condições. Entendeu? Tá, acho que ela tá ouvindo lá. Ouviu aí, Marcelo? Eu acho que sim, dá sim. Ela veio de uma reunião com as irmãs, que ela tá tendo muito bom também. Eu quero deixar aí para os irmãos. Quero deixar também para vocês aqui. Eu deixei aqui de propósito, tá? Deu para ler aí? A experiência da mesa. Deu para ler? Experiência deu para ler, deu para ler. Não vai dar. Eu acho que o louvor não vai sair, vai ser a gente quer. O louvor não sai. Mas eu queria deixar para os irmãos aí uma dica, né, desse livro, A Experiência da Mesa, que fala sobre a comunhão em família, a importância da mesa física, mesa física, né? De dentro do lar, né? Fazer a refeição em conjunto, aquele momento ali sublime, celestial, que está sendo cortado de dentro das famílias, né? O ataque às famílias está muito forte. Então essa é uma das armas que nós temos, a comunhão ali na mesa, né? Estarmos juntos ali, ouvir a dificuldade um do outro, o problema do outro, das crianças também, eles passam por problemas na escola, então a gente tem que estar sempre ali antenado, e uma das armas é a mesa. E aí você entra numa outra polêmica, que pode ser tema até de uma nova live. A experiência da mesa, antigamente os pais se reuniam na mesa, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. Hoje em dia você está reunido na mesa com filhos, com esposa, com marido, e chega na hora cada um está com o celular na mão, vendo alguma situação diferente, não se tem mais diálogo dentro de casa. Ou não. Às vezes tem pai para poder falar com o filho está dentro do quarto, o pai está na sala, tem que falar, manda mensagem pelo WhatsApp para poder falar com o filho. Então, a experiência da mesa tem que ser dentro da experiência da mesa,
como era nos anos 80, 70, 60, e não a experiência da mesa na geração mais moderna, no período moderno, né? Do celular, da televisão, que tira totalmente aquele momento de você conversar e de você dialogar e conhecer o filho, de conhecer, né, mais a fundo a esposa, de ver as necessidades de cada um. O olho no olho, né? Aquela proximidade, o aconchego ali. E foi o que Jesus fez, né? Foi o que Jesus fez com os discípulos na ceia, né? Na despedida da ceia. Sim. Hoje, na ceia na igreja, se bobear, as pessoas querem estar com o celular ligado, né? Dentro da ceia. E ali, tá vendo o resultado do jogo de futebol, entendeu? A pessoa já tá querendo ver quanto é que foi o jogo da seleção do Flamengo, entendeu? E aí responde um pouco de como deve viver o cristão, né? Para receber a vida Tem gente eterna. que dentro da igreja, terminou o jogo, a pessoa dá um jeitinho, vou ali no banheiro rapidinho, aí chega lá no banheiro para ver, chegar pro porteiro da igreja, você já viu o resultado do futebol aí? É o estilo de vida. Aí eu encerro com o cristianismo é um estilo de vida, nós mudarmos o nosso estilo de vida, né? E como devemos viver, mudando, né? Tendo essa metanoia. Tudo começa no conhecer, você saber que existe um caminho. A neurociência hoje fala de criar trilhas neurais, né? E é o que o pastor Lúcio está fazendo aqui, ele está criando uma nova trilha. Ele está iniciando essas lives e que vai continuar para a honra e glória do nome de Jesus, criando trilha. Como é que se cria trilha? Passando, já viu o gramado que fica aquela marca? Passando, indo e voltando, indo e voltando. Hoje teve esse formato. E semana que vem vai ter outro formato, até formar uma trilha, até formar algo que fique fixo, né? A live. Então, é assim que tudo na nossa vida, a mudança para cuidar do nosso corpo, para cuidar do tempo do Espírito Santo, a nossa alimentação, lembrar de Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, para fazer tudo que o meu servo Moisés te ensinou, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Primeiro caminho, tomar conhecimento. Templo do Espírito Santo, cuidar do corpo para que ele viva 120, você tem uma missão a partir de hoje. Cuidar do teu corpo para que ele viva 120 anos. O que você iria fazer? Primeira coisa, exercício físico. Segunda coisa, para de ingerir coisas nocivas e prejudiciais ao organismo. Mas para você fazer isso, você vai ter que conhecer, saber o que é. Eu te dou a primeira: açúcar, corta, elimina. Refrigerante, corta, elimina. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus. Isso não é vaidade. Exercício físico não é vaidade. Não é para você ficar marombado, para você ficar saudável, para poder andar mais longe, para pregar esse evangelho. Pastor Lúcio, hoje você está aqui, está aí no estado do Rio de Janeiro, mas amanhã o Senhor te manda para outro país, e vai, e volta, e vai para outro estado e volta, e como é que aguenta o físico? Aguenta? A pessoa vai desfalecer, porque não se preparou. Então hoje o Espírito Santo já está dando o caminho, vá se preparando, prepara o físico, para aguentar a viagem para o exterior, voltar, para vir fazer a live aí do Rio de Janeiro. Você vai estar lá, mas vai abrir a live e fazer a live, em nome de Jesus. Não vai esquecer da live, não. Mesmo viajando para o exterior. Profetizo na tua vida. Esse projeto da live, ele não é um projeto para parar, né? Ele reiniciou, a gente estava programando fazer ele no período do carnaval, mas você levantou uma bola muito grande, que foi a questão de ter muita gente fazendo live, inclusive, nesse período, e aí o tráfego de dados, né, ficar muito difícil, internet toda hora caindo, essas coisas todas. Aí a gente adiou. Aí eu fiquei esperando também uma melhor data, também tive algumas dificuldades com relação à agenda para poder estar marcando. Mas quando foi essa semana agora, eu falei, não, de agora em diante não dá para adiar mais. Parabéns. Vamos fazer, entendeu? Parabéns. Vamos fazer. É um pontapé inicial,
tá? Não era algo que a gente está com expectativa de ter ainda um público muito grande por conta do horário. A gente vai definir em cada momento, né? Cada segunda-feira vamos fazer teste com um horário. A live ela começou de um jeito, não sei se você reparou, mas no meio do caminho ela foi tomando o formato do podcast. Bom, isso aí. É iniciar a trilha depois. Exatamente. No meio do trajeto aqui, ela tomou o formato que é o propósito dela. Então, assim, eu também estou aprendendo e os convidados também vão aprendendo e a gente vai pegando o ritmo, porque é essa interatividade que tem que ter entre as duas pessoas na conversa sobre o assunto, entendeu? O assunto ele foi muito bem trabalhado aqui, ele foi muito bem tratado. Nós vamos estar trazendo vários assuntos diferentes toda segunda-feira. Então essa live ela tende a ser toda segunda-feira. A princípio, o horário dela deve estar sendo por volta das 7h30 da noite. Hoje nós começamos às 8h, mas segunda-feira que vem eu vou estar iniciando às 7h30. Se não for o melhor horário, o melhor dia, depois a gente vai colocar em outro dia para poder verificar, testar, até encontrar aquele horário onde vai alcançar maior número de horário e dia que vai alcançar maior número de pessoas. Entendeu? É isso aí. E eu só quero encaixar essa fala sua aí na palavra. É a ordem que Deus dá para Noé construir a arca. E Deus só dá a ordem. E ele começa a construir a arca. Você está construindo a arca. Mas vai chegar uma hora que vai vir a chuva. Mas você está construindo a arca. É a ordem que Jesus dá aos 10 leprosos. Vai e se apresenta ao sumo sacerdote. E você está obedecendo a ordem. No caminho, Deus vai operando, vai fazendo. Agora deixa eu dar um abraço aí pro pessoal que entrou aí, que passou aí, ó. A Frine Matos passou aqui, ó. Elvis Lourenço. E de Jorge também tá aí. Marcelo Duarte, de Jorge está na área. Um abraço de Jorge. Hoje eu não vou falar do filho pródigo, não, de Jorge. Jorge gosta que eu falo do filho pródigo. Mas hoje não. E Sueli Sherman, que deu aqui para me ler. Um abraço para todos vocês aí. Foi um prazer. Mas de Jorge, falar com o de Jorge aqui rapidinho. O filho pródigo encaixa aqui também. Aqui acabou o tempo. Mas da próxima a gente. Não, mas é bênção. O trabalho foi dado o pontapé inicial, né? Amém. Foi dado o pontapé inicial e nós vamos avançar nesse projeto, porque como pastor eu tenho uma grande responsabilidade. O ministério hoje ele não se prende somente hoje às 4 paredes de dentro da igreja. O ir ao mundo e pregar é a palavra. Hoje nós temos o canal da internet, que é o ônibus, que é o carro, que é o avião, e que nos leva a lugares